Olá pessoal, Eduardo Deitz, instrutor da Inject School. Estão vindo muitas perguntas aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e às vezes devido ao nosso trabalho também fica um pouco complicado responder todas. Então resolvemos gravar um vídeo respondendo a cada pergunta que foi nos deixada, ok? E vamos começar respondendo a dúvida do Júlio Saroto. É a seguinte: bicos de 42 libras, 4 furos, ou Bosch 65 libras, 1 furo, para motores de até 300 cavalos motor. Qual que eu estou entendendo aqui que ele quer saber qual que seria o melhor dos bicos injetores. Eu trabalharia com os bicos de 65 libras, porque 300 cavalos às 42 libras não vão te alimentar. Por mais que o bico seja de um furo só e ele não tenha a vaporização necessária, ele tem a vazão para alimentar os seus 300 cavalos, que o bico de 42 libras, provavelmente está falando daquele bico green, ele não vai conseguir chegar nessa potência, ok, Júlio? Tá? Então eu trabalharia com o bico de 65 libras. Lógico, se você pegar um bico de 65 libras da Deca, ele tem 4 furos embaixo e vaporiza melhor ainda que o bico de um furo, ok? Olha aí a dica. O Renan Golbola pergunta o seguinte: curto demais suas explicações, top. Uma dúvida minha, que os bicos são Bosch de 65 libras. Ele tem apenas um furo. Aí, ó, também a mesma pergunta, tá? Dizem que ele é mais gastão do que esses de 4 bicos, ok? Realmente, se você tem um bico que vaporiza mais, você atomiza melhor o combustível dentro da câmara de combustão, você tem um certo ganho de potência, mas você economiza muito mais combustível, então realmente é melhor. E ele também pergunta aqui se uma bomba original do Gol 1.6 Flex para 200 cavalos, se a bomba é fraca. Eu acredito que não, ok? Por quê? Porque a gente tem visto vários carros aí utilizando uma única bomba. Agora, a bomba tem que ser boa, tá? Tem que ser nova, você tem que ter o seu pré-filtro, aquele que fica embaixo da bomba tem que estar limpo, o seu filtro de combustível tem que estar limpo, a sua linha de combustível tem que ser boa. Então, às vezes, não adianta você colocar uma bomba gigante lá atrás, existem várias bombas, inclusive nacional aí, que são reforçadas para você colocar dentro do copo, e se o resto teu, pré-filtro, filtro, linha, estar ruim, tá? Mas para 200 cavalos eu acho que a bomba do Flex até vai legal, ok? O Rafael, desculpa se eu não falo certo os sobrenomes, tá? O Rafael Ferrauer, gosto da economia, mas é legal um backfire. Assim, ó, o backfire é quando estoura de volta pela TBI, tá? E se o backfire acontecer, e dependendo do motor, você pode ter sérios problemas, tá? Se o backfire acontecer quando você estiver no início da aceleração, a borboleta estiver pouco aberta, eu já vi casos de entortar a borboleta, tá? Então cuida aí. Agora, se você quis dizer de repente, Rafael, backfire, alguma outra situação, pipoco no escape, né? Que é o pop bang e tal, aí é outra coisa. O backfire é quando volta fogo pela TBI. Em alguns casos pode ser até perigoso, quando você tem uma sobrealimentação de combustível na pressurização e acontecer um backfire, alguns problemas sérios podem acontecer, inclusive danos na sua turbina, tá? Então cuidado com isso. E se eu não respondi certo aí a tua pergunta, refaça ela que eu volto a responder, sem problema nenhum. Rodrigo Valdive. Nossa, cara, que top, obrigado. Eu tenho um Civic 2002, 1.7, instalei um difusor no escape, etc. Porém, queria aumentar mais a potência do xodozinho. Estava pensando em um turbo. O aspirado gostaria de dicas, grato. Chefe, o aspirado, aquilo que eu sempre falo, todo motorzinho aspirado fica gostoso, ele dá o torque de baixa já e tal. Porém, você gasta bastante para conseguir pouco rendimento. Realmente, o turbo é um espetáculo, a não ser que você coloque um kit de nitro, né, o óxido nitroso. E ao contrário do que muita gente pensa por aí, o kit nitro não explode, igual o filme Velozes e Furiosos lá, que metralharam o carro, saiu explodindo. O óxido nitroso, se você chegar e abrir, né, uma garrafa de nitro num fogo e o combustível que tiver nesse fogo não for muito forte para manter o fogo, com o óxido nitroso você apaga o fogo, ok? Então você tem que ter aí uma grande quantidade de combustível para ele ter a potência. Então talvez no aspirado um kit nitro fosse legal. Agora turbo é sempre bacana também. Eu sou muito fã do turbo, ok?
nós vamos gravar logo um vídeo aí, pessoal, sobre velas de ignição, tá? A gente gravou aquele vídeo básico, que realmente foi um vídeo de tempo muito curto, porque existem algumas velas aí que a gente vai falar, por exemplo, a vela Brisk, algumas velas aí que são bem interessantes de vocês conhecerem. Isso aí logo, tá bom? O Rudá Bittencourt, ele pergunta assim, ó, bem interessante esse kit que você comentou dos Fiat que gira muito. Qual seria esse kit? Qual o fabricante para esses motores? São os kits, eu provavelmente está falando o kit de turbo ou o kit de cabeçote. Eu gostaria que você pudesse refazer essa sua pergunta para mim poder te responder. Mas existe, por exemplo, a linha Fiat, realmente o motor gira demais, gira 10, 12 mil RPMs. Aí são o quê? Você tem uma preparação de cabeçote. Se é isso que você está me perguntando, é na parte de preparação de cabeçote, que é o que normalmente limita giro. Lógico, se você tiver uma parte de baixo mal dimensionada, também vai te limitar, mas o grande limite está na parte de cabeçote. Válvula, peso de válvula, carga de mola, se tiver pouca carga de mola vai flutuar, então se você tiver, tem que ter uma carga de mola bem interessante, não muito excessiva para não te ralar comando, e você tem que ter principalmente um comando que seja bem equalizado. E aí falar, fabricantes aí são muitos que existem, inclusive existem alguns nacionais e alguns de fora, tá, pessoal? Então cuidem bem com isso aí, tá? Existem várias marcas e se de repente você precisar de alguma coisa mais específica, é só perguntar pra gente aí. Agora vamos responder o Claudinei Ramos. Bom dia, Eduardo. Eu não expliquei direito, tá? Ele já deve ter feito uma outra pergunta. Eu montei um Supercharger M24 e sei que ele não vai andar como um carro turbo. Ele vai melhorar um pouco, como se fosse um segundo estágio do carburador. O meu é AP 1.6 a gasolina, com o carburador mini progressivo a álcool. O carburador dele é álcool e o motor é a gasolina. Eu queria andar com álcool em vez de gasolina. Ok, ele está com carro, motor a gasolina, vai andar com álcool, pouca taxa de compressão, beleza. O blowerzinho, né, o Supercharger vai mandar combustível, vai mandar ar para dentro, perfeito. Porque o Supercharger ele manda direto por causa da correia, fica mandando mais ar para dentro do motor. Mais ar, a tendência, mais combustível, perfeito. Neste caso, eu preciso de um acerto no distribuidor para andar no álcool, sim ou não? E qual o grau? Obrigado. Não é questão que você vai precisar por causa do combustível, tá? Não por causa do combustível em si. Você vai precisar, sim, fazer um atraso de ponto, porque é o seguinte, um Supercharger, um blower, né? O Supercharger é um blower. Você encostou o pé, ele já começa a mandar uma vazão de ar para dentro. Normalmente o blower trabalha com pouca pressão e bastante volume de ar. Então quando você sobe a rotação, você precisa atrasar o ponto para não ter a quebra do motor, tá? Então sim, você vai precisar ter uma correção do seu ponto de ignição. Se você atrasar só no distribuidor, aconteceu, o carro vai ficar fraco de baixa e bom de média e alta. Fraco de baixa com bastante combustível, gastando combustível à toa. Tá, Claudinei? Então, cuidado com isso aí. O legal é que você ter realmente um sistema de atraso de ponto. Tiago Santiago. E no Fusca, como faço semi-sequencial? Perfeita pergunta. É fácil. No Fusca, os cilindros, ele então é um motor boxer, tá? Você tem do lado direito na frente o cilindro 1, lado direito atrás do carro o cilindro 2. Na frente do lado esquerdo o cilindro 3, atrás o cilindro 4. Então, no Fusca, os cilindros pares é o 1 e o 3, 2 e 4, 1 e 3, 2 e 4. Então, você vai ligar numa saída de combustível o cilindro 1 e o cilindro 3. Então, você vai ter ali um cilindro par trabalhando semi-sequencial, combustível e ignição. E na outra saída de combustível e ignição, você vai ligar o cilindro 2 e 4. Então, os cilindros pares é o 2 e o 4, o 1 e o 3. Está feito o seu sistema semi-sequencial de injeção e de ignição. Ok? No caso, ignição centelha perdida, tá? O Lúcio Carlos Ferreira pergunta o seguinte, gostei muito, mas me responda uma coisa, tem diferença do cabeçote 1.8 gasolina APMI para um AP Flex? Pessoal, existem diferenças, inclusive, de carros, mesmo 1.8 para 1.8 no mesmo ano, de 1.6 para 1.6 dentro do mesmo ano, às vezes a fábrica muda. Tá? Normalmente sim existem diferenças. Agora, você vai me perguntar, Eduardo, exatamente qual é a diferença? Nesse momento eu não sei, eu posso pesquisar e trazer para você. Mas normalmente existe diferença em ângulos de válvula, em cargas de mola, em modelos de comando de válvula e assim por diante. Ok, pessoal? O Eduardo Cerqueira está perguntando assim, Eduardo, você falou sobre a injeção de combustível. E quanto à ignição sequencial perante a centelha perdida?
tem um Lancer GLX 98, que a injeção é sequencial, porém a ignição é por centelha perdida. Qual a vantagem de usar bobinas individuais? Eu não creio que eu tenha falado, mas vamos repetir aqui. Quando você tem alguns, depende do carro, por exemplo, você vai trabalhar num carro motor de arrancada, um carro aspirado, uma categoria que é standard, que é tudo muito limitado. Quanto menos temperatura dentro da câmara você tiver, melhor é o sistema. Então, como o pessoal na competição trabalha cabeçote, trabalha admissão, trabalha tudo, coletores de escape, os caras testam bastante para limpar o cilindro, você já não tem tanto problema de cilindro sujo, então você já não precisa da centelha perdida para limpar o cilindro. E se você trabalhar com a centelha perdida, você acaba esquentando um pouco o cilindro e não é interessante. Então a ignição sequencial para carros aspirados com uma alta taxa de compressão de competição é interessante, mas para carros turbos ou carros de uso urbano não tem essa necessidade, ok, Eduardo? Eduardo Cerqueira. O Davi Martins fala o seguinte: instalando em paralelo, a luz de injeção vai acender? Davi, depende muito de como você faz. Quando você faz uma instalação em paralelo, uma ligação em paralelo, lembra que eu sempre falo, você pode colocar resistores nos fios dos bicos originais, da bobina. São várias situações que você pode criar para que não acenda a luz da injeção. Se você pega uma linha Volkswagen um pouco mais antiga, os Gols, as Audis, assim, já o mais antigo aí, vamos falar de 2002 para baixo, ele costuma não acender a luz da injeção. Algumas outras marcas de carro também não acendem. Outras marcas de carro acendem por nada. A linha Chevrolet às vezes está andando, acende a luz de injeção, apaga, dependendo do combustível. A sonda é muito sensível. Então isso varia muito de carro para carro. Mas você sim pode fazer vários trabalhos, isso é muito interessante, Davi, para não acender a luz da injeção, com resistores, e aí a gente vai orientando caso a caso como você fazer, ok? O Alberto Jesus pergunta: tem dicas para aumentar a potência de um motor GM Corsa? Bom, tem sim. Primeira coisa, kit turbo, tá? Mesmo que o carro seja 1.0, coloca um kitzinho turbo, fica show de bola, é simples, rápido e fácil. Se for um Corsinha, você tira, o Corsinha é muito interessante, olha só. O Corsa você não tira o coletor de escape fora, olha a dica aí, pessoal. Ele tem a junção ali embaixo, tá? Você solta o cano de escape, você tira o cárter, já faz o retorno no cárter, você vai numa empresa que corte chapas de aço a laser, né, ou mesmo a fogo, corta uma chapa, existe kits no mercado que você compra, que são baratinhos, é uma flangezinha, ela tem um buraco interno da medida do coletor, tem 2 furos para você parafusar, então você pode fazer ou comprar ela, né, parafusa, e tem os 4 parafusos para você colocar uma turbininha. Coloca uma turbininha, uma T2 ali, da S10, da Ranger, a turbininha pequenininha, fica show de bola. Coloca uma injeçãozinha programável, esse motor fica gostoso, fica forte, é gostoso de andar com Corsinha, tá? Se ele for 1.6, então dos antiguinhos melhor, 1.4, depende do motor que você tiver. Quer fazer uma preparaçãozinha aspirada, faz um cabeçotinho, coloca um comandinho, faz um 4 em 1, você consegue também alguns cavalinhos a mais, ou um kitzinho nitro, ok? Mas o que eu sempre falo, o turbinho vem potência gostosa nele, gastando pouco. Nick Prestes: motores flex têm uma taxa de compressão boa? Que tipo de taxação é? Obrigado. Veja bem, eu costumo falar que o motor flex para mim é um dos piores motores que tem. Por quê? A taxa dele não é alta o suficiente para funcionar bem no álcool e é muito alta para funcionar bem na gasolina. Tanto que você escuta aí os motores que são flex, aí aquela griladeira quando o carro vai arrancar, porque o pessoal tem que dar ponto, enfim. O carro flex, eu não gosto muito do motor flex, assim, falar que ele é muito bom para gasolina, não. É muito bom para o álcool, não. Ele é mediano para os dois. Lógico, se você for turbinar um carro desse, ele é melhor do que você turbinar um carro a álcool, porque a taxa dele é um pouquinho menor. Então, talvez vai pegar um carro desse, use álcool e não use gasolina, tá? Então, você consegue trabalhar alguma coisinha melhor nele. Eu, particularmente, não gosto dos flex, tá? Quando vai se falar em preparação, ok? O Júlio Barros pergunta assim: Edu, esse Brava é um motor VFD? Isso mesmo, pouca gente conhece a sigla VFD, é sim. Para quem não conhece esses motores, pessoal, é um motor que vem no Brava HGT 1.8, que é o mesmo motor que vem na Maré 1.8, na Maré 1.8 4 cilindros, tá? Esse motor ele é 1.8, 16 válvulas, comando de admissão variável. Ele é o mesmo motor, calma aí, é o mesmo motor que vem nas Alfas, nas 155,
As alfinhas 4 cilindros 2.0 16 válvulas. Quando você fala o mesmo motor, ele tem algumas diferenças. Primeiro, a alfinha ela vem com duas velas por cilindro. São 4 válvulas por cilindro, com 2 velas de ignição por cilindro. Tá? É a Twin Spark. Tá? E o motor é 2.0. Então o meu motor é 1.8, da Alfa é 2.0. E na Alfa ela tem um sisteminha de eixo balanceador que na linha Fiat não tem. Todo mundo sabe que a Alfa, né, é da linha Fiat. Então eles pegaram o motor, deram uma enxugadinha, é um motorzinho bem bacana. Esse meu carro tem 300 cavalos de roda com 1 kg, 1,2 kg de pressão. É uma delícia de andar, mas é um motor sim VFD. Atualmente estou em um projeto com um bico turbo mais suplementar. Eu tô tentando entender, vamos pensar assim, que teu carro é um carro monoponto e você está colocando mais um bico suplementar. Se for isso, Gourmet Full, sem problema nenhum. Agora, se não for, tenta refazer a pergunta que eu respondo de outra forma. Mas assim, ó, os carros quando são bem montados não dão dor de cabeça, tá? O pessoal tira sarro às vezes dos maréias e tal. Eu sou um grande fã desse motor. O pessoal falava muito mal do motor. Lembra do motor Volkswagen 1016 válvulas que batia tucho? É um dos motores mais revolucionários que tem, um excelente motor. Depende muito da manutenção. O cara turbina, antigamente a gente turbinava carro, socava 2 kg, 3 kg de pressão, o carro arrebentava tudo e tal. O cara falava, cara, turbo é uma desgraça. Não é. Turbina um carro, coloca a pressãozinha baixa e vai se divertir. Pega um carrinho original, um carrinho 1000 de rua original, um carrinho 1.6, 1.0, 1.4, não importa. Coloca 0,5 de pressão, 0,6 de pressão e se diverte, meu amigo. Eduardo, mas 0,5 de pressão, cara, você está aumentando em 50, 55, 60% a potência do teu motor. Mas é pouco. Então, peraí. Então, vende seu carro, compra um carro com motor grande, ou troca o motor do seu carro, que vai te dar mais dor de cabeça, vende seu carro, compra um carro com motor grande, aí você pode usar mais potência. Ou pega esse teu carro, coloca kit de pistão e biela forjado, assim por diante. Mas eu digo, a hora que vocês começarem a se divertir com um carrinho com 0,5, 0,6 de pressão, vocês vão ver que delícia que é. Hoje eu fui para o dinamômetro com um Opala 6 cilindros, carro pistão, biela, cabeçote, tudo original, motor 100% original, com 0,5 de pressão, 244 cavalos, com 46 quilos de torque, no motor 100% original. Dava para vir mais? Era só colocar pressão, que o carro vinha mais, mas aí vem risco de quebra. Um carrinho desse de rua, para que se divertir? Para que mais para se divertir? Entendeu? Então, antigamente a gente socava pressão, hoje não. Faz carrinho que o cara tenha prazer, isso é o gostoso. Joy Love, GSI. Bico retrabalhado para aspirado, para álcool, funciona? Funciona mesmo? Ou melhor, como saber as libras de um bico retrabalhado? Bom, isso aí, as libras é fácil, você coloca numa máquina, existem as máquinas onde tem as libragens e você testa a libragem. Bico retrabalhado é bom, é ruim, presta, não presta? Depende de quem fez o retrabalho. Existem várias pessoas que fazem retrabalhos excelentes. Eu não estou aqui para falar bem ou mal de uma pessoa ou de outra, mas existem vários bicos por aí. Mas eu quero que vocês entendam que o bico tem que ser muito bem feito. Tem que ser feito por eletroerosão. Antigamente a gente pegava aquelas maquininhas de dentista, pegava as broquinhas e ia refurando. O que acontece? A ponta do bico é inox. Você já tentou aí refurar alguma coisa de inox? É duro, é difícil, então você vai refurando, vai refurando. Na hora que a rebarba para o lado de dentro, que a broca vai passar, ela cria uma rebarba para dentro. Então você já acabou com o leque do bico. Desculpa o palavreado, mas é o palavreado usado. O bico fica mijando. Então, em vez de você pulverizar, o teu bico fica mijando, aquele esguicho. E mais, tem cara aí que pega o bico, tem 4 furos, o cara para poder acertar, ele vai lá e refura um só. Aí fez merda de vez. Eu ia falar cagou de vez, não vou falar. Fez merda de vez, fica mijando só para um lado, atrapalha tudo o bico injetor. Se a pessoa faz o retrabalho com um bico injetor na eletroerosão, até funciona. Agora tem que saber quem está fazendo. Coloca seu bico na máquina, veja a névoa que ele faz. Aí você já vai saber, só no visual você já vai saber. O Lemon Lima pergunta, como são feitos os APs 2.8? Faça um vídeo, por favor. Lemon, para fazer um vídeo com um motor desse, eu teria que ter um motor aqui. Realmente uma peça complicada de se ter na mão. Quando uma pessoa quer desenvolver um motor grande, um AP grande, se investe muito dinheiro, a pessoa já faz e vai embora.
o 2.8 para chegar numa litragem dessa, tem que colocar um virabrequim de curso muito grande, o virabrequim tem que ser fabricado, um virabrequim de curso muito grande. Você tem que fazer a parte de blocos, tem que afastar os cilindros, então não fica um motor usual, seria um motor de competição, tá? Agora, talvez você esteja falando nos motores 4 cilindros fabricados. Aí você pode fazer várias fabricações. Existem várias pessoas no mundo afora, inclusive no Brasil, tem um grande preparador, Alexandre Maia Bittini, da Evolution de Foz do Iguaçu, que ele fabrica motores, isso mesmo, ele fabrica bloco, fabrica virabrequim, fabrica os comandos, enfim, ele fabrica 100% motor. Ele inclusive fez o motor que foi para fora, que está nos Estados Unidos agora, motores 4 cilindros, de grandes cilindradas, fez os 6 cilindros da Caravan do Márcio Júlio. Então existe a possibilidade de você fabricar. É o que a gente sempre fala, na mecânica praticamente não existe o que você não consiga fazer. O problema é você fabricar um motor de uma cilindrada dessa, o que acontece? Você vai ter que pegar o cabeçote e você vai ter que preencher ele inteiro e vai ter que deslocar os centros das válvulas. Então é um motor que fica inviável ser fabricado. Você vai ter que fabricar um outro tipo de motor, tá? Mas não um AP. Então não vale, realmente não vale a pena, ok? O Lemon Lima, para um AP aspirado 2.100, bicos Bosch Green 42, você crê que alimenta? Não. Se você pega um motor AP 1.6 de marcas e pilotos, aquele que você tem cilindrada limitada, você não pode retrabalhar o cabeçote, algum retrabalho só nas sedes, ali bem pouquinha coisa, o comando é limitado, é uma borboleta original, com o coletor de admissão original, tudo, estão tirando em torno de 165 cavalos e esses bicos de 42 libras não alimentam esses motores, tá? Para alimentar um motor aí, você está me dizendo 200 cavalos num 2.100, para você tirar 200 cavalos, você não precisa nem de um motor 2.100, Lema, a não ser que você queira, tá sobrando, né, aí, mas você não precisa nem disso aí, num motorzinho 1.8 aí, num 2.0, até um 1.6 você já consegue fazer o motor girar, você já consegue tirar isso aí. Você tem que trabalhar com um biquinho um pouquinho mais alto, pelo menos uns 60, 65 libras, ok? Eli Vidigal. Tenho visto muito sobre mapa de injeção eletrônica programável. Estou estudando sobre manutenção de módulo ECU, as originais deve ser. Em caso de perca de arquivo corrompido da EPROM, é possível programar os chips no CAS e no KEYTAG? É possível trocar o chip da ECU convencional programando um mapa especial? Eli, isso aí você teria, você já está falando das eletrônicas originais, tá? O nosso caso aqui são das eletrônicas programáveis. Eu conheço alguma coisa sim das eletrônicas, da questão da reprogramação com CAS e KEYTAG. O pouco que eu conheço eu vou te dizer, sim, é possível você fazer substituição. Antigamente até o pessoal mudava o chip, fazia um chipzinho, até sair um fiozinho de dentro para fazer o flex e tal. Então, na eletrônica também tudo é possível e eu acredito que sim, que você possa fazer isso, mas aí eu te aconselho a procurar algumas empresas que trabalham com essa parte de reprogramação das originais, ok? Sem problema? Real Ferragista. Vocês têm ou vão fazer um curso completo de preparação aspirada e turbo para pessoas que querem entrar no ramo no hobby básico para injeção eletrônica programável? Posso responder, chefe? Pessoal, estamos já com o nosso curso de preparação de carros, de preparação de motores de competição. Nós vamos, na verdade, vamos lançar aí 2 cursos novos, um que é a mecânica básica e um mecânica de preparação. Já estão bem avançados, o diretor nosso autorizou eu falar aí no ar para vocês. Então sim, vamos ter um curso sobre preparação de motores, aspirado e turbo e também sobre mecânica original, ok pessoal? Aguarde um pouquinho mais que surpresas virão. Daniel Bruniati, perfeito. Muito bom, parabéns pelo vídeo, obrigado. Eduardo, como consigo falar contigo? Estou com um problema no meu carro, Vectra 2007 manual, instalei uma S4500 nele, depois que desliguei a alimentação da borboleta eletrônica do módulo original e liguei na Engie Pro, o ar-condicionado parou de armar. Só funciona a ventilação interna. Como que eu corrijo isso? Gabriel,
se você prestar atenção aí, se você participou aí das nossas aulas dos conhecimentos aí, eu sempre falo que quando você desliga a borboleta original de um carro e o Vectra acontece isso, você perde algumas funções. O que você tem que fazer? Pega lá uma borboleta original no desmanche, compra uma borboleta usada, de preferência tira a borboleta dela para não ficar fazendo barulho, vai lá no conector original, pluga e deixa pendurado do lado. Aí a injeção original vai pensar que ela está controlando a borboleta, tá? Mais uma coisa, tem que ver se você não desligou o pedal. Você não precisa desligar o pedal original, você deixa o pedal original ligado lá, o conector original, e só tira o fio de comunicação do sinal do pedal para a ENGEPRO. Você não precisa fazer mais nada e você vai ter tudo funcionando. Se não conseguir, é só entrar em contato. Você tem o contato aí do nosso diretor, do JM, do João Maurício. Entra em contato com ele que ele vai fazer essa nossa ponte aí, ok? Gustavo Everton. Parabéns para esses vídeos, estou aprendendo muito com eles. Tenho 1.0, um Corsa Classic, ele tem 60 cavalos de potência na gasolina. Vou colocar álcool, vai subir a potência para 67 ou 64 cavalos. E se eu jogar uma turbina pequena para preferência de torque, embaixo colocar um comando para aspirado, subir um pouquinho o giro, fica bom? Deixa o comando original, coloca uma turbininha, uma T2 pequenininha, tá? E você vai ser muito, não coloca muita pressão, coloca pouca pressão, aí 0,5, 0,6, tem gente que fala que o Corsinha vai até 1 kg, coloca 0,5, 0,6 e você vai se divertir muito, meu amigo, vai ficar muito legal. Não troca o comando, deixa o comandinho original, ok? O Magno Souza, parabéns, o melhor canal que explica como fazer. Uma pergunta, qual carro o sensor Hall nas rodas tem que ser... Ah, tá, para ele colocar, não, você não vai colocar o sensor nas 4 rodas, numa roda dianteira e numa roda traseira, ou seja, numa roda livre e numa roda de tração, Magno Souza. Bruno Rocha, olá Eduardo, vocês costumam usar resistores com bicos de baixa impedância, exemplo, um bico monoponto do Monza, pois para um bico apenas acho meio caro comprar o pick and hold, ainda mais para um projeto simples, dá uma dica aí para fazer. Pessoal, vamos lá, oficialmente use pick and hold, perfeito? Mas vamos lá, você pode usar sim um resistor, tá? E eu vou dar a dica, anota aí, ó, 3R3 por 20 watts, 3R3 por 20 watts, coloca no bico, no monoponto que vai ficar legal, Bruno Rocha, tranquilo? O Roberto Fará Zégio ou Zégio. Eduardo, você poderia fazer um vídeo sobre um motor de passo? Minha dúvida é a seguinte, se eu abrir o motor de passo, o motor vai acelerar. Se eu colocar mais tempo de injeção, ele novamente desacelera. Como eu sei onde eu tenho que deixar a posição do motor de passo e o tempo de injeção em várias situações? A sonda me mostra a abertura correta? Sim. Então vamos lá, a sonda é a tua principal companheira, tá? Então você vem, não adianta você colocar combustível onde não precisa. O motor de passo você acertou, você vem acertando a abertura, vem subindo RPM, subiu lá 1.200 RPM, por exemplo. A sonda está pobre, você vem colocando combustível até a sonda ficar ideal. O motor subir um pouquinho, você fecha um pouquinho a borboleta. Mas cuidado, e você vai perceber isso aí, Roberto Fará. Quando você estiver fechando a borboleta, muitas vezes você precisa até de um pouco mais de combustível do que com a borboleta até um pouquinho aberta. Você vai perceber isso aí. Mas a sonda sempre vai te mostrar o que é o ideal. Sem sonda, infelizmente, a gente não consegue fazer um acerto perfeito, tá? Eduardo Perego. Gostei das dicas, preciso agora de uma dica para o meu motor EA11. Qual bico usar? Vou usar uma turbina T2, usar no máximo um 0,8. 60 libras, meu amigo, um dequinha de 60 faz um show no seu carro. Não corra atrás de outro que não precisa, ok? Garagem CWB, com 1.4 kg de pressão para andar sem intercooler ou é indispensável o seu uso? Primeira pergunta, seu carro é álcool ou gasolina? Se seu carro for a gasolina, eu sempre indico o intercooler. Por quê? A temperatura, conforme sobe a pressão, sobe a temperatura interna também. Experimenta pegar uma seringa sem agulha, por favor, pega uma seringa, só o corpo plástico, enche ela de ar, segura assim trancada e aperta. Aperta, aperta, aperta e segura.
você vai ver que você segurar ali 1 minuto, esquenta bastante o corpo da seringa. O ar sob pressão ele esquenta. Então ele esquenta às vezes até um determinado ponto que no momento que injeta o combustível pegou o ar acima de 140, 160 graus, pode acontecer a combustão espontânea e aí o motor vai criar uma falha. Então eu indico sim, se o teu carro é gasolina, usar intercooler. Se o carro é álcool, não tem a necessidade, mas ajuda. O intercooler resfria o ar, agrupam-se as moléculas, entra mais massa de ar no motor, você tem um ganho de potência com o intercooler. Ou você pode colocar um bico suplementar, onde você vai resfriar o ar e também vai ganhar essa potência, ok? The Guardian, até quanto de pressão não precisa forjar? A questão não é a pressão, a questão é a potência, e isso depende de cada motor. Por quê? Se você pega alguns motores, tem umas bielinhas aí que parecem um graveto, são fininhas, qualquer coisinha, no aspirado elas quebram, passou de giro elas quebram. Então depende muito de motor para motor. Se você me perguntar de novo, me explicando que motor que é o seu carro, aí eu posso tentar te auxiliar. Mas não é questão de pressão, é questão sim de potência, tá? Porque existe turbina que você pode colocar 2 kg, ela vai ter um volume de ar. Tem outra turbina que com 1 kg ela tem o dobro de volume do que você colocar 2 kg. Então não é pressão, mas sim potência. Falou, The Guardian? Rafa Varela. Uma dica interessante também é fazer uma roda fônica dentro do próprio distribuidor. Por exemplo, como ela gira uma vez a cada 2 voltas, ela pode fazer a roda fônica. Perfeito, não tem problema, você pode fazer. A única coisa que você tem que cuidar, Rafael Varela, é com o tamanho dela. Porque dentro do distribuidor você tem um espaçozinho muito pequeno, tá? Realmente o espaço ali é muito pequeno. E dependendo do sensor que você for usar, os dentes ficam muito próximos um ao outro e não consegue fazer a leitura, tá? Então cuida aí, se o teu distribuidor for maior, mas sim, pode ser feito, parabéns aí. NAF Performance. Bom dia, Eduardo. Tenho uma dúvida, tem uma bobina do Gol G6. Há algum tempo estão guardadas. Tem como fazer alguns testes para ver se estão boas com multímetro? Estraga? Chefe, com multímetro fica muito complicado aí, porque as resistências internas elas variam muito aí, tá? O certo é justamente você ligar numa bancada, mas é simples. Faz uma bancadinha de teste lá, você já liga ela, você já sabe se ela está funcionando ou não. FWB Preparações. Em um motor aspirado AP original 1AWB, como faz a correção de ponto exata para o etanol? Vocês lembram que eu já falei várias vezes nos vídeos que ponto de ignição a gente só vai saber na questão quando você estiver com o carro no dinamômetro? Porque a gente posso falar para você, coloca 26 graus, teu carro nunca vai quebrar. Coloca 30 graus, se o carro é original, máximo, estou falando ponto máximo. Coloca 30 graus original, de máximo, o carro, se for original, também não quebra. Se aumentar, pode quebrar, diminuir, pode perder potência. Quem vai te dizer a potência exata é o dinamômetro, tá? FWB. Infelizmente, não tem como te afirmar aqui, porque são muitas as variáveis. Quando você pega um carro, um combustível mais ruim, pega um carro onde a pessoa não falou para você, mas já fez o cabeçote várias vezes, baixou, né? Planeou o cabeçote já está abaixo do mínimo, quer dizer, ele já subiu muito a taxa de compressão. Cara, são muitas as variáveis. Isso aí realmente pode dar muito problema. Fábio Walter, parabéns pelos vídeos, obrigado. Você é muito fera, valeu. Quantos graus preciso atrasar de ponto? Rodando no álcool com 1 kg de pressão, motor AP com 10 de taxa. Valeu, amigo. Ó, eu faria aquele gráficozinho, começando com 12 graus a 1000 RPMs e terminando a 32 lá nos 7.500, 8.000 RPMs. Linear, a progressão. E a cada quilo de pressão eu tiraria aí, pelo menos, se o teu motor é todo original, eu tiraria 12 graus com 1 kg de pressão, tá? 32 lá em cima, menos 12 com 1 kg, você vai ter 20 graus de ponto. Só que só lá em cima, então teu motor dificilmente vai ter perigo de quebra. Estamos considerando aí que está tudo certinho com a parte mecânica, né? Vamos lá, Marcel Moreno Ribeiro. As injeções programáveis são capazes de controlar bobinas de ignição que não tem módulo integrado? Não, você tem que usar um módulo para ativar essa bobina, que é o módulo ISD. Ou é sempre preciso o módulo de ignição? Sim, bobinas que não tem módulo incorporado, você vai precisar do módulo ISD, Marcel.
A função do módulo de ignição seria atuar como um relé de potência. Isso aí é um módulo chaveador. Ela não aumenta a potência da bobina. No caso do ISD da Engie Pro, ela extrai 100% da potência que a bobina pode proporcionar. Obrigado, estava dizendo que são os ótimos vídeos. Então assim, ó, sempre você vai precisar, quando a bobina não tiver módulo integrado, você vai precisar um módulo para chavear essa bobina. No nosso caso, um módulo ISD, ok? Carlos Verli. Na verdade, é da DT200, as BR9. Da DT200 a vela rosca curta, da RD 135 não. Ah, ele está dizendo aqui, ó, na verdade a vela que eu falei é da DT200. Que é as BR9, da DT180 a vela é rosca curta, como da RD 135. Olha, eu sempre peço como da DT180, posso estar enganado, podemos até verificar isso aí, Carlos, sem problema. Garagem CWB, mas se desligar os plugs do bico e da bobina, a luz do painel vai ficar aceso. O que faz daí? Tira a luz do painel ou coloca resistores nos conectores? Eu trabalharia com os resistores, tá, CWB? Mas se você quiser desligar a luz, se você acha que é mais fácil e mais viável para ti, sem problema nenhum. Rudab Tencourt, ótimo vídeo, obrigado. Dúvida, a minha dúvida seria, pinçar a temperatura do ar é ruim? Do ar ou ruim de rotação, etc. O que seria pinçar? Perfeito, agora eu entendi a sua pergunta. Rodar, então vamos lá. Você tem o fio no sensor de temperatura de ar, são 2 fios, temperatura de água, são 2 fios, tem o sensor de rotação. Então você vai lá e pega o fio e pinça. O que é pinçar? Tem umas pinçazinhas que você vem, gatilha no fio, ela já pinçou, você já pegou, ela fura tipo uma agulhazinha. Mas você pega um alicatinho, descasca um fio, passa o fiozinho ali. Seria você fazer uma emenda, né? Desculpa usar a palavra pinçar, eu quis deixar mais bonito, mas é você fazer uma ligação em paralelo. É só isso aí. Jonathan Cardoso, é possível fazer um acerto sem dinamômetro? Na minha cidade, o mais próximo fica a 500 de distância. Sim, Jonathan, é possível você fazer o acerto sem dinamômetro. Porém, vamos lá, num carro de 500 cavalos, como você vai... O teu carro pode dar 500. Como você vai saber se você tem os 500 ou tem 450, 420? Ou se ele pode dar mais de 500 e você como você vai saber para refinar? Mas sim, você pode acertar sem problema. Inclusive, todo mundo, né? Muita gente acerta, todo mundo não. Muita gente que não tem o dinamômetro acerta dessa maneira. Porém, você não consegue extrair tudo que o teu motor pode dar, ok? É isso. Pessoal, então aí respondemos, né? Ou tentamos responder todas as dúvidas. Eu continuo à disposição dos senhores, mandem mais dúvidas aí pra gente, a gente vai respondendo e assim que eu puder eu vou fazer novos vídeos para vocês. Sempre lembrando, às vezes, eu até peço desculpas a gente falar alguns palavrões aqui no meio, mas o meu sistema é assim, eu sou simples e direto, não sou ficar fazendo firula, usar palavras difíceis, tentar trazer palavras em inglês para complicar, não. O meu papo é reto e é direto. Ok, pessoal? Fiquem ligados, comentem mais aí e observem nossos próximos vídeos. Deixo para vocês meu forte abraço.